Estamos de volta para o nosso 8º episódio de podcast, do podcast Tópicos do Vestibular. Hoje com um tema super importante, que foi a década de 30, 1930, né, do século passado. Trazendo aqui a presença de dois grandes professores com os quais eu trabalho, tanto na escola pública quanto também na escola particular. Aqui na minha frente, a professora Leandra Frota, professora de Português e Literatura, e o professor Ricardo Muniz, de História. Tudo bem, gente? Oi, tudo bem, professor? Joia, Dani, beleza. Show de bola. Então, vamos lá, pessoal. Alguns alunos haviam me perguntado sobre o século passado e sobre os chamados períodos de transição. E, sem dúvida nenhuma, tanto na história política quanto na literatura, a década de 30, passando um pouquinho ali para a década de 40, é de fato um período de transição, né? Na política, nós tivemos ali a Era Vargas, né? Enquanto que na literatura, a segunda fase do modernismo com a literatura regionalista. E eu começo aqui com o professor Ricardo Muniz. Professor Ricardo, me diga uma coisa, qual foi a conjuntura, qual foi a situação que fez com que nós culminássemos, né, ali já no final da década de 30 com o Estado Novo? Sim. Ou seja, as bases políticas, econômicas que fizeram com que a década de 30 fosse como fosse? Bom, que ele começa fácil, né? Assim, simples, uma análise de conjuntura. Eu tenho 1 hora para falar, é isso? 1 hora. Esse tema em sala rende, viu? Rende uma aula boa aí. Uhum. Dênio, assim, a década de 30, né, galera, ela vai começar trazendo muitos aspectos que rolaram na Europa períodos antes ali, né? Então, tem a Primeira Guerra Mundial, que acaba ali em 1918, que vai impactar diretamente os anos 20, né? Que é um ano de recuperação, uma década de recuperação na Europa toda. Nos Estados Unidos, ele vai caminhando aí também para uma crise, né? Que se percebe muito grande lá em 1929. Então, isso vai ter um impacto muito grande no Brasil também, né? O Brasil, ele vive um período ali da década de 20 para 30, né? Uma transição política também, né? A gente vive chamada República Velha, que nem se chama mais assim hoje, né? A República Coronelista. Café com leite. Café com leite, mais conhecida nos vestibulares e tal. E aí, o último ano, né, da década de 20, 1929, com a quebra da Bolsa de Valores, a gente vai ter uma quebra política aqui no Brasil também, né? O Brasil ele se organiza ainda como um país agrário, como um país exportador, e aí há uma disputa política muito forte, né? A galera acha que a polarização política no Brasil ela é só recente. Nada. As eleições dessa época aí, elas estavam para quebrar, né? Tinha vice-presidente, candidato a vice-presidente que foi assassinado nesse período, né? O João Pessoa, na Paraíba e tal. Que inclusive vai ser um dos motes para a entrada do Vargas na cena política, para ele dar um golpe, né? A chamada Revolução de 30 e ele chegar ao poder. Uhum. Então, a Era Vargas ela se inicia nesse contexto de crise do café com leite, né, do produto do café, por conta do impacto da crise de 29 nos Estados Unidos. E aí o Vargas ele vem com um discurso modernizador, com um discurso de industrializar o Brasil, né? E lógico, nenhuma ditadura ela começa dizendo que é uma ditadura, né? Vargas dizia que governaria provisoriamente o país. Ninguém sabe quanto tempo vai levar esse provisório. Levou 15 anos. A gente divide a Era Vargas em 3 fases ali. Governo provisório, constitucional e o Estado Novo. Né? Cada um na sua fase ali, com as suas características e tudo mais. Nesse período mais inicial, né, você está falando da conjuntura do país, então o Vargas ele tenta mostrar essa transição econômica e política no campo dele. Né? Então ele chega ao poder dando um golpe no candidato eleito na época, o Júlio Prestes, que é também da oligarquia paulista, né, que é muito forte naquele período. Até hoje a gente percebe isso, né, nas eleições. Né, os analistas eles analisam muito alguns colégios eleitorais. E aí, historicamente no Brasil, quem vence em 2 colégios eleitorais ganha a eleição. São Paulo e Minas. Né, que é o acordo daquela época. Uhum. Então, o Júlio Prestes, da oligarquia paulista, ele vence a eleição, mas ele toma um golpe do Vargas, né, que prefere dar o golpe no presidente que está saindo, né, que é o Washington Luiz.
que a chance de resistência era menor, né? Tinha essa questão. Ele faz um apoio ali das bases dele com quem estava insatisfeito no Exército também, que eram os tenentes. Ele aproveita o movimento tenentista da época, também vai ter, né, espaço na literatura do período ali, e se apoia nas armas para poder dar esse golpe, para poder depor o Washington Luiz. Chega ao poder, muda alguns formatos ali, fecha Congresso, anula a Constituição, começa a governar meio que a mão de ferro, meio que dando alguns subsídios para a população, para ter apoio, e assim ele vai permanecendo, né, durante todos os anos 30. Para não me alongar demais nessa fala inicial, seria mais ou menos isso. Exatamente. Eu havia lido, Ricardo, que, de fato, o Washington Luiz, o candidato dele é o Júlio Prestes, Sim. né? E o Júlio Prestes ganhou a eleição contra o próprio Vargas. Ganhou. Só que teve esse fato que ninguém sabe se foi político ou por problemas pessoais, de o João Pessoa ter sido assassinado por um advogado em Recife. Isso. Né? Que foi o João Dantas. João né? Dantas. Uhum. E acaba que essa morte que era o governador, digamos assim, da época da Paraíba, que era o candidato a vice-presidente do Getúlio, virou o pano de fundo para ser realmente essa tomada de poder do Getúlio, né? Exato. Não teve motivação política nacional o assassinato do João Pessoa. Né? Mas, óbvio, Getúlio Vargas ele vai usar isso como uma propaganda. Só teve muita fraude, eleição. Uma das questões dessa fraude foi o assassinato do João Pessoa. Então, ele usa a política coronelista do Nordeste, que é muito forte. Ainda hoje existe resquício disso, né, do coronelismo aqui no Nordeste. Então, ele já usa isso na época para poder galgar um espaço na política nacional. Não era fácil desafiar a oligarquia paulista, realmente, né? Tanto é que ele perde a eleição. Então, ele tenta formar ali uma frente ampla de votos, né? Juntando o estado natal dele, que é o Rio Grande do Sul, Minas Gerais, que o apoiava, era a vez de Minas Gerais indicar um candidato, e tentar obter o apoio do Nordeste com o João Pessoa. Né? Então, tirando o João Pessoa da cena, aí ele reúne condições para dar o golpe. Tomou poder. Inclusive, eu estava lendo sobre esse caso justamente, e o assassino aí morreu na prisão, né? Ninguém vai nem saber se foi a mando de alguém, porque ele disse que queria só se vingar de uma humilhação que ele sofreu, né? Isso. Que matou João Pessoa porque queria vingar uma humilhação que ele sofreu. Aí ninguém sabe se é uma armação, se realmente foi político, foi político, né? ou pessoal. Não deu para investigar no final das contas, né? Parece Exatamente. muito ser uma queima de arquivo, alguma coisa do tipo. Exato. E, Leandra, também teve uma conjuntura na literatura, né? Sim. A primeira fase do modernismo começa ali em 22, que é uma fase que é tipo assim um divisor de águas, porque vamos aqui, entre aspas, destruir. E acaba que a segunda fase, que começa ali em 30, né? É a construção, né? Vamos aqui trabalhar a nossa própria literatura. Começa um pouquinho antes, com o romance A Bagaceira, né? Em 28. Mas acaba que o regionalismo chega com força total em 30. Como é que você entende, como professora de literatura, essa conjuntura ali do final dos anos 20 para a década de 30? Engraçado, inclusive, que isso vai ser muito literatura, ele fala regional, mas muito do Nordeste, né? Porque nós vamos ter Alagoas, Ceará, Paraíba, então a gente vai ter Graciliano Ramos, né? Porque, inclusive, essa fase é chamada de neorrealista. Não é mais aqueles, não é literatura de amor, não é literatura de romance romântico, né? Agora é mostrando a realidade, né? Falando sobre as mazelas, sobre a seca, sobre o voto, né? Porque a seca foi muito esse negócio de vamos trocar aqui um balde d'água aqui por um voto, né? Que é o voto de cabresto, né? Então, eu vou ajudar esse pessoal aqui porque eles, né, são meus protegidos, vão votar no meu candidato, quer dizer, e vai trazer isso à literatura, né? Graciliano Ramos vai trazer o Vidas Secas, né? Que vai falar sobre a família que foge da seca tentando uma vida melhor, mas sempre a questão da desigualdade social, porque sempre foi uma marca muito forte, infelizmente ainda é, né? Se for escrever algo neorrealista hoje, vou falar de quê? Desigualdade social, vou falar de miséria, de fome, de corrupção, e teve nessa época aí todo esse conteúdo, né? Graciliano Ramos foi prefeito, inclusive ele nem era escritor, ele era prefeito. E viram que ele escrevia tão bem os relatórios que, rapaz, isso não tem nada escrito aí, não. Rapaz, eu tenho aqui um negocinho, é São Bernardo. Um livro excelente. Inclusive, quando eu falo, eu até me arrepio, porque o Graciliano é meu autor favorito, eu sou apaixonado por ele. Inclusive, o livro que eu mais gosto dele é um livro que ninguém conhece.
um livro Que é chamado qual? Angústia, que é de um personagem que ele é, de novo, funcionário público, sofre muito preconceito, né? Ganha muito pouco, vive numa pensão, sofre demais porque ninguém quer namorar com ele, porque justamente funcionário público, ganha pouco, não tem onde morar. E aí ele vai fazer o que? Ele vai assassinar o que a moça quer, porque é um homem que tem um carro, tá certo? Fala lá que o homem é gordo e feio, mas tem um carro, então é esse aí que eu vou querer. Mas o pobrezinho do José da Silva, Luiz da Silva, aliás, o nome dele, né? Inclusive, ele é triste porque o avô era Trajano Pereira de Aquino Silva, né? O bisavô era Antônio, não sei o que lá, não sei o que da Silva. O pai dele, não sei o que lá, não sei o que lá da Silva. E ele, Luiz da Silva. Ele já se sentia inferior. Então, todo mundo que é tratado nesse neorrealismo são pessoas que se julgam inferiores. Por quê? Ou porque não tem dinheiro, ou porque são funcionários públicos, né? Só que a gente dizia assim, fulano é funcionário público, então não é ninguém. Para a época, né? Quem tinha alguma coisa da época. Eram os grandes fazendeiros, eram os empresários, né? E aí veio aí a Raquel de Queiroz, até vim falando com vocês sobre ela, né? Que vai produzir em 1930, que é quando dizem que é o início dessa fase, que nem é o início, né? Foi 2 anos antes. Ela vai presenciar, quando ela tinha 5 anos, a seca de 1915. E aí vai fazer esse livro que vai ser o grande, né? Divisor de águas, também já falando de tudo isso aí, né? Dessa pobreza, desigualdade social. Então, a literatura, nesse momento aí, é a literatura mais de, que eu vou dizer, engajamento, entendeu? Sim. Que essa questão de, eu quero isso, preciso, mas não tem. É assim, a literatura as mazelas, né? Nessa época, né? Da segunda muito fase. ligado ali, né? Fala muito do social também. Sim. Quem foge um pouquinho, né, Leandra, é o Érico Veríssimo, né? Porque que é ali do Rio Grande do Sul. Que foge um pouquinho Gente, desse... mas engraçado, todos do Nordeste são as mazelas. Tipo, Zé Lins do Rego, da Paraíba. A decadência dos engenhos de cana-de-açúcar. Gente, fogo morto, usina, tudo lá decadência, né? Jorge Amado, né? Pois é. Jorge Cacau. Amado, o Capitães de Areia, inclusive participou, o pobrezinho do Jorge Amado teve um monte de livro queimado. Por quê? Porque ele dizia a verdade nos livros. Não pode não. Menino de rua? Não, aqui não tem menino de rua não. Isso é tudo mentira. Quer dizer, todos os livros dele que faziam, aí ele foi apelar para quem, então? Para a parte do sensual. Que mesmo assim começaram, não, isso aqui também tem aqui não. Cabaré, tem não. Tieta né? do Agreste, Exatamente. Gabriela. Tudo isso aí, todos foram livros proibidos. Todos os livros dele. Na no época, período, né? sim. Muito bom, muito bom. Bom, aí, voltando para a história, Ricardo, em 33, no contexto mundial, nós temos a ascensão do Hitler, né? Sim. O Hitler se torna chanceler e em outros países também, Espanha, aí já vinha na Itália, e ele começa a fazer os acordos com países tipo França e Inglaterra, lá naquele lance da Tchecoslováquia, né? E, inclusive, ele faz um acordo com Stalin, né? Faz. Mesmo sendo inimigos mortais. Como é que o Brasil, ele se encaixa, o Brasil de Getúlio Vargas, ali no final de 30 já havia o Estado Novo, como é que ele se encaixa nesse contexto do Hitler e da ascensão do nazismo? Pronto. O Estado Novo ele vem no final desse processo, né? A partir de 37 ali, o risco do comunismo, aquela parada toda, acho que a gente ainda vai chegar ali, né? Mais uma vez eu preciso voltar lá na década de 20, no final da Primeira Guerra Mundial também, porque quem vai gerar a chegada do fascismo ao poder na Itália, do nazismo na Alemanha, é a Primeira Guerra Mundial. Né? A forma como acabou a Primeira Guerra. Né? O Hobsbawm, que é um dos maiores historiadores do século XX e tal, ele analisa a guerra como se ela fosse uma guerra total. Ela deu uma pausa em 1918 e ela continuou em 39. Né? Então, esse período entre guerras ali, que vai surgir a crise de 29, que vai surgir a ascensão do Mussolini, depois do Hitler, ela vai ter um impacto direto aqui no Brasil também. Né? Porque, na época, ninguém sabia o quão ruim era a política autoritária do Hitler, do Mussolini. A gente não tinha parâmetro para aquilo ainda na mesma época, né? Ninguém tinha ideia do que era um campo de concentração, uma perseguição aos judeus e tal. Mas que ele tivesse um discurso muito violento, muito agressivo a algumas determinadas figuras. Mas a ideia do antissemitismo não era novidade na Europa também. Né? Desde o século XIX aquilo já existia também, né? Então, quando o Hitler ele ascende ao poder em 33, ele faz porque a Alemanha é um país muito humilhado na Primeira Guerra Mundial, né, por conta do Tratado de Versalhes. Né? Ele faz também muito inspirado no que o Mussolini está fazendo na Itália. Ele consegue meio que recuperar a Itália. Né? Alguns historiadores chamam
A Itália, na Primeira Guerra Mundial, que ela tem uma troca de lado, né? Ela sai da Tríplice Aliança, aí depois se encaixa na Tríplice Entente, como uma vitória mutilada. Ela acaba do lado vencedor, mas ela não é tratada como vencedora. Ela foi humilhada publicamente, ele também. Então, Mussolini, que era um exímio orador, assim, falava muito bem em público, se empolgava quando falava, isso conquista, né? Uma plateia e tal. Ele dizia que deveria devolver a glória para a Itália. Né? E Hitler vai pincelando isso daí, vai pegando isso no discurso dele também. O Hitler, ele tenta dar um golpe de Estado na Alemanha, né? No final dos anos 20 ali, é preso. Na prisão ele passa pouco tempo, cerca de meses, escreve o livro dele, né? O tal do Mein Kampf, que é onde tem ali as ideias do nazifascismo e tal. Sai da cadeia. Quando ele sai da cadeia, ele faz a própria defesa no tribunal. Aquilo vira um evento nacional assim, na Alemanha, então ele sai da cadeia já como alguém mais conhecido. Ele era desconhecido politicamente, né? E o partido nazista, né, que já existia, o Hitler não é um fundador, ele participa depois, ele começa a crescer na Alemanha. Né? Nas eleições de 32, já, Hitler perde a eleição para presidente, só que o partido nazista ele é maioria absoluta no parlamento alemão da época. Então, ele pressiona o parlamento alemão, o partido, para que indicasse o seu líder, o Hitler, como chanceler. Ricardo, era uma república parlamentarista, né? Isso. Uma república parlamentarista. Que então, foi tinha mudada também com o presidente, Tratado de Versalhes. tinha presidente, tinha chanceler, né? Isso. E o cargo de chanceler, ele cuida da diplomacia, né? A política externa do país, mas é também o vice-presidente. Então, acontecia ali alguma coisa com o presidente, quem assumia era o chanceler. Né? Que as infelizes coincidências vão dar nisso daí, o Hitler assume o poder. Getúlio Vargas, que está no poder já nessa época, né? Chega em 30 e permanece até 45, ininterruptamente, ele se inspira muito no que o Hitler consegue fazer também. Né? Então, assim, não dá para cravar que Getúlio Vargas era fascista. Né? Era inspirado nessa ideia. Não. Mas tinha um molde. Tinha. Ele tinha ali uma inspiração na forma de governo do Mussolini e do Hitler, inegavelmente, né? Porque eram governantes de massas, eram governantes autoritários, que tinham ali um controle muito grande sobre mídia, né? Meios de comunicação de época e tal. Então, Getúlio Vargas ele fazia isso no Brasil também. Né? Tanto é que é novidade assim, né, para os historiadores da época, o apoio que o Brasil vai dar aos Estados Unidos no contexto da Segunda Guerra Mundial. Era mais provável o Brasil dar apoio à Alemanha, né, pelas relações diplomáticas, comércio entre os países e tudo mais. Então, o Vargas ele costura um apoio ali na surdina. E aí, esse impacto no Brasil, Dani, inclusive, ele vai dar no surgimento de um novo partido também, né? Inclusive de um escritor que participou da Semana de Arte Moderna, que é o integralismo, né, do Plínio Salgado, que é a versão brasileira do fascismo. Né? Plínio Salgado era assumidamente um fã do Mussolini, né? Tinha feito uma viagem à Itália, conversado pessoalmente com Mussolini, ficou encantado com o Estado italiano, a recuperação daquilo e tal, queria implementar aquilo no Brasil. Em contrapartida, tinha a Aliança Nacional Libertadora. Isso, do, né? Prestes. Isso, Luiz Carlos Prestes. Que é do mesmo contexto ali também, né? Prestes, ele, na época do tenentismo ainda, ele faz uma revolta muito grande no Brasil, que é a Coluna Prestes. Tem um choque com o governo da época, ali nos anos 20 ainda. É exilado, ele se autoexila, né, no Brasil, ali na Bolívia e tal. Da Bolívia ele vai para a União Soviética. Acaba participando lá de alguns congressos da União Soviética, é lá que ele conhece a Olga, por exemplo. Olga Benário. Olga Benário, né, que se torna a esposa dele depois. Volta para o Brasil clandestinamente, porque ele é considerado uma persona não grata no Brasil da época. E se torna um dos principais adversários políticos do Vargas. Ele volta para o Brasil no contexto de 1935 e já denuncia que o regime do Vargas é ditatorial. Muita gente acha que a ditadura Vargas ela começa em 1937, né, com o Plano Cohen e o decreto do Estado Novo. Não. Né, quando Vargas dá um golpe de Estado, chega ao poder, aquilo já vai virando uma ditadura, porque ele tem que anular a Constituição, tem que fechar Congresso. Então, ele já vai governando com poderes maiores ali. O Prestes ele tenta dar um golpe no Vargas,
né, não consegue, que vira a tal da intentona comunista. Uhum. E aí deu a faca e o queijo na mão do Vargas para poder perseguir a ANL e os comunistas durante todo esse período aí. Acho que era mais ou menos isso. Uhum. E dentro desse contexto, né, Leandra, tem também a questão do voto feminino. Sim. Coisa importantíssima, porque até o século XIX não havia, né, nada sobre isso, mas algumas mulheres fundando algumas agremiações, alguns grupos, né, entre elas uma bióloga, Berta Lutz, Sim. né, uma professora também, Maria, me fugiu aqui o nome, mas na década de 30, como o Vargas havia tirado a Constituição de 1891, precisava de uma nova Constituição, que era de 30, que depois veio a de 34, né? Sim. Então, o voto feminino ele acaba sendo reconhecido em 32, mas só na Constituição é que ele é ratificado, confirmado, né? Porém, o voto é o quê? Facultativo. Ou seja, o voto feminino acaba ficando com a mesma paridade que o masculino só na década de 60, em 65, se não me engano. Exatamente. E o que é que você pensa, Leandra, diante da atual conjuntura, inclusive do Brasil, né? As mulheres, em relação aos homens, existem mais mulheres no Brasil, primeiro ponto, inclusive nas universidades também. E a representatividade é pequena, né? Você vê que passamos o primeiro turno aqui das eleições municipais, poucas mulheres na Câmara Municipal. E as mulheres, às vezes, ficam relegadas a um segundo plano no cargo de vice, né? Sim. Todos os candidatos aí que vimos à Prefeitura de Fortaleza tem praticamente Não uma tinha nem mulher na candidata vice. mulher a prefeita, né? Não havia. Não, sexo masculino apenas. Não havia. Em São Paulo, sim, né? Inclusive da direita e da centro-esquerda, né? Mas em Fortaleza, não. Então, como é que você imagina, o que é que você acha sobre isso, desse surgimento do voto feminino, e hoje ainda estamos aquém da participação da mulher na política? Eu até falo para os meus alunos, né? Quando alguém fala, eu vou votar nulo, eu vou faltar, eu vou justificar meu voto. Aí eu lembro, gente, quantas mulheres não lutaram, não morreram para conseguir esse direito que vocês hoje não fazem questão, né? Porque essa questão do sufragista, né? O sufrágio quer dizer, eu posso votar e posso ser votada, né? A mulher tinha que se imaginar assim, eu posso votar, eu posso ser votada, mas a maioria que infelizmente me entristece não faço questão, política não é para mulher, só que a gente tem que pensar que política é tudo, qualquer escolha é política. Se eu escolher beber essa água que eu não beber, isso é política. A escolha é política, né? Então, o que eu penso de um candidato, o que eu acho de alguém, então, porque isso não me importa, não me interessa, mas isso vai te afetar. Então, a gente tem que tentar esclarecer na nossa, né, meus queridos alunos, falar para vocês aqui particularmente. O que você decidir, depois você não pode dizer, eu não gosto disso, não é legal isso. Você pode falar assim, e você votou em quem? Não votei. Então, você não pode reclamar. Tá? Então, você não fez a sua parte, porque a nossa parte dentro dessa sociedade, né, que hoje todo mundo, sim, tem seus direitos e deveres. Então, eu tenho o direito de fazer isso e o meu dever é cobrar. Tá? A mesma coisa que se eu vender meu voto ali por R$100, eu não posso cobrar um buraco na minha rua, não. Já dei para você o que você queria. Você não queria R$100? Foi uma troca. Você fica aí com o seu buraco, e os R$100 você já tem, tá? Então, quer dizer, a questão da falta de consciência mesmo, não só de mulheres, né? Nosso foco aqui é o voto feminino, mas a questão da consciência do poder do voto, certo? Da importância, eu vou dizer assim, da responsabilidade social que o político tem que ter, um vereador, né? Dizendo, eu não vou votar porque fulano não é do meu bairro. Mas o vereador X não é só pelo seu bairro, não, ele vai ajudar ali, vai chegar a juntar o prefeito e dizer, a região tal precisa disso, região tal necessita disso, a carência de um posto aqui. Então, quer dizer, ele é a voz do povo para chegar ao prefeito, né? Sim. Que as pessoas não entendem isso, certo? Então, eu não gosto de fulano porque é primo de fulano, não vou votar. Mas tem outros aqui. Ou mesmo preconceito em relação às mulheres, né? Existe demais. Né? Não vou votar em mulher, não. Mulher não é para ser da política, não. Né? Ou mesmo quando nós tivemos pela primeira vez uma mulher na presidência, o que foi que aconteceu com essa mulher? Será que
O que teve aí mais, né? Se foi um golpe, se foi o preconceito das pessoas, e quantas pessoas não foram à rua sem saber nem pelo que reivindicavam para ser a favor do impeachment, né, da primeira mulher que foi presidente do Brasil. Então, eu acho é muita questão mesmo de falta de consciência e um preconceito firmado não sei por quais motivos, porque mulheres e homens têm capacidades iguais de gerir, de presidir, então eu tenho que puxar a sardinha pro meu lado, né? Com certeza. Então, Certíssimo. falta isso. O interessante, Leandro, é que com o passar do tempo, a gente vê que muitas mulheres exerceram alguns cargos e, inclusive, tiveram ideias magníficas, né, que acabaram sendo implantadas. A gente vê muito o caso das ex-prefeitas de São Paulo, né? Luísa Erundina, Marta Suplicy, fizeram boas administrações. Sim. E eu vejo que o impeachment da Dilma foi ali um contexto, né? A economia vai mal, então vamos aqui, o Congresso, e acaba que o Congresso acabou impeachmentando, né? Mas aí já é outra história. Mas, assim, esse voto feminino que acabou sendo reconhecido na década de 30 pelo Getúlio, o Getúlio tinha que dar, né, Ricardo, algo para permanecer nesse poder. E ele foi dando devagarzinho as coisas, primeiro por decreto, depois Sim. tinha base constitucional, né? Isso. Mas acaba que ele se desvia do foco e quer permanecer no poder. Ele que era o pai do rico, mãe dos pobres, como é que era? Ele mesmo, né? O pai dos pobres e a mãe do rico. É, E a isso mãe aí do rico, A apelido que os historiadores dão a ele. Uhum. Exatamente. Perfeito, Dani. Assim, acho que se a gente for pegar para esmiuçar isso aí direitinho, a gente vai bater lá no impeachment da Dilma, sim. Tem, né, essa questão do voto feminino e a participação da mulher na política, como ela ainda causa um estranhamento, um incômodo e tal, né? Do ponto de vista histórico, assim, né, a gente tem que tentar analisar isso muito friamente, né? Porque eu e o Dênio somos homens e tal, analisando e falando de mulheres, né? Totalmente diferente. A professora Leandra já sofre mais isso na pele, já tem isso, né, como algo próprio dela. Então, assim, serve muito para desmistificar também, Dênio, que o Vargas, ele não dá o direito de voto às mulheres. Uhum. A mulher conquista esse direito. Exatamente. Né? Então, surge como uma luta, realmente, feminina, sufragistas. Então, existiam mobilizações, organizações femininas para poder fazer isso. Também Inclusive, deixa eu me meter fora. que eu estou enxerida Não, vamos agora, lá. mas em 1910, se não me engano, a DATES, no Rio Grande do Norte, né? Sim. Já começou o movimento. E no Rio de Janeiro, nesse mesmo ano, foi o primeiro partido, acho que era o Partido Republicano Feminista, uma coisa assim, né? Surge lá. E em 27, no Rio Grande do Norte também, foi aprovada uma lei que só valeu para lá, né? Que a mulher podia votar. E aí uma mulher se candidatou e foi a primeira prefeita de Lages, no Rio Grande do Norte. Alzira Olha aí, ó. Soriano. É essa mulher mesmo. Exatamente. Querem levar Da essa mulher, América faz hora aqui, Latina. rapaz. Quando a gente vai para Natal, a gente passa por Lages, É. né? Lages exatamente. Existe Lages também no Santa Catarina, se não me engano. Acho que é no sul, agora onde. Só que Eu sou uma- péssimo, viu, galera? Uma é escrita com G, outra com J, é algo Isso. assim, Eu lembro disso aí também. O tá, Zé? Lages do Rio Grande do Norte é com J. É com J, Do Rio né? Grande do Norte. É Eu com não sei, eu J. acho que é com G. Eu escrevo com G. Se tiver errado, viu, galera? Perdão aí. Acho que é com J, gente. Vou pesquisar aqui. Ela é da linguagem, né? Sim. Aí, o movimento feminista aqui no Brasil ele vai se inspirar lá fora também, né? Nas sufragistas americanas e tal. E eu tenho que trazer, inevitavelmente, a ideia da Angela Davis, né? Que ela diz que o movimento sufragista nos Estados Unidos ele conquista o direito de voto para as mulheres, mas não para todas as mulheres. Quem era essa mulher que podia votar? Uhum. Era uma mulher de uma determinada classe social, de uma determinada cor de pele. Então, somente as mulheres de classe média alta e ricas, brancas, né? As mulheres negras, elas não tinham direito de voto lá nos Estados Unidos. Isso se observa aqui no Brasil também. Então, quando Vargas chega ao poder em 30, ele tira a Constituição, como a gente abordou aqui, e aí como é que eu vou garantir isso? Não existe um parâmetro constitucional para colocar a lei. E Exatamente. Vargas, ele é advogado, né? Ele sabia o que ele estava fazendo. É uma brecha. Então, ele cria a tal da justiça eleitoral, e no Código Eleitoral, essa justiça eleitoral, ele inclui o direito de voto.
mas não porque ele queria, porque era uma pressão, né, feminina. E ele sabe que a partir dali, para tentar diminuir a força da oligarquia paulista, ele tem que colar a imagem dele em determinados setores. Então, como a oligarquia paulista é formada por cafeicultores, ele vai colar a imagem dele no trabalhador urbano, no trabalhador da fábrica, o proletariado, na mulher pobre, né, que não vai ter direito de voto aqui no Brasil também. Então, existe o dispositivo constitucional no Código Eleitoral, mas, na prática, a mulher ela precisava da autorização do marido. Mas, rapaz, votar. Era. Olha aí, Leandro. Rapaz, para ser professora, a mulher tinha que pegar com o marido uma declaração de que ele deixava ela ser professora. Jesus do céu. E não podia tomar sorvete. A professora era proibida de tomar sorvete. Meu Deus do céu. Pensou? Então, assim, vamos chutar, né? Vamos pegar a sociedade da época, dizer que 50% era mulher que podia votar, né? Acho que 1%, 2% acabavam votando. Muito pouco. Muito pouco. Muito pouco. E tem um movimento, Ricardo, em 32 que se contrapõe ao Getúlio, sim, né? Justamente para pressioná-lo mais ainda pela questão da Constituição. Perfeito. Coincidentemente ou não, né, em 32, que é uma revolta que vai surgir em São Paulo, né, que eles chamam de Revolução Constitucionalista. Eu tento evitar muito a palavra revolução, porque revolução para a gente em história é algo tão grandioso, maior, né? Tem que envolver o povo, né? É uma mudança gigantesca e tal. É uma revolta, um motim que acontece em São Paulo, vira uma guerra civil, né? Uma guerra, de fato, que ganha uma proporção grande. São Paulo é um dos pioneiros no Brasil a também cobrar isso do Vargas, né? Porque ele já governava há 2 anos ali, com amplos poderes, né? Não tinha um congresso para fazer oposição a ele. Não tinha uma constituição, né, para basear o que é que ele podia e o que é que ele não podia fazer. E em São Paulo foi, pelo menos, cobrar a Constituição. Então, a revolta ela vira a Revolução Constitucionalista. O Estado de São Paulo, pela importância econômica do país, pela importância política, vai para cima disso. Ganha muita repercussão, essa revolução, com a participação, a mobilização de 4 estudantes, né, do curso de Direito, da Universidade de Mackenzie, lá em São Paulo. Que é particular. Presbiteriana, se não me engano. Sim, presbiteriana. E aí esses 4 estudantes, eles acabam dando meio que um subnome ao movimento, né? Que é o MMDC, a siglazinha. Que até hoje tem lá em São Paulo, um movimento forte, organizado e tal, que é a inicial do nome dos 4 estudantes. Se eu não me engano, é Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. O MMDC. E aí todo cartaz, né, os paulistas vão se organizar muito, se inspirar muito na Primeira Guerra Mundial. Então, eles vão pegar os cartazes de propaganda da Primeira Guerra e vão fazer a propaganda paulista contra o Vargas. Então, na Primeira Guerra tem muito aquele cartaz do tio Sam, né, convocando o norte-americano, venha para o exército, não sei o quê. Os paulistas, eles fazem isso também. E embaixo ali, todo cartaz tinha um MMDC. Fato curioso aí para a galera também. Leandra, voltando para a literatura regionalista, né? Eu estava lendo que, mesmo tendo essa semelhança entre os autores, sobretudo nordestinos, há uma semelhança muito grande entre o Graciliano e a Raquel, existem alguns pormenores que dão uma diferença. Tipo, o Graciliano tem uma linguagem mais direta. Enxuta, né? Já a Raquel não, já é mais adjetivada, não é isso? Sim. E uma coisa que também eu achei interessante foi o lance deles falarem também sobre o cangaço, né? Sobre o cangaço. Inclusive, faz uma interdisciplinaridade interessante com a história. Gente, eu acho legal porque eles têm muito a ver, Graciliano e Raquel. Ambos foram presos, acusados de ser comunistas, né? E o que é um comunista, gente? O que é que ele fez de mal? Comeu quem? Comeu criancinha? Pera, deixa eu explicar um negócio melhor. Mas, assim... Ambos escreveram livros na prisão, né? O Graciliano escreveu Memórias do Cárcere e a Raquel escreveu Caminhos de Pedra. Engraçado que eu estava lendo, há pouco tempo, inclusive, eu reli esse livro, Caminhos de Pedra, e aí eu fiquei pensando na biografia da Raquel. A personagem principal do Caminho de Pedra, rapaz, é a Raquel de Queiroz todinha. A mulher tem um filho que vai morrer, a mulher, né, tem que viajar por causa do marido, a mulher entra para ajudar o Partido Comunista, né? Porque realmente a Raquel de Queiroz participava do Partido Comunista, né? Faz uma biografia dela. Pois é. E ela abandonou o Partido Comunista por quê? Por ter sido presa em 37, né? Que é quando Vargas vai perseguir os comunistas, né? E aí ela fica 2 anos presa. Nesse período ela escreve esse livro. Quando ela sai, eu acho
acho que ela sai chateada, porque eu penso que ela esperava uma ajuda maior dos companheiros da época, né? E aí, anos depois que eu conversei com vocês já sobre isso, ela vai depois se aliar, né? Porque ela é prima, como vocês falaram, eu nem sabia, né? Do Castelo Branco do presidente, e vai apoiar a ditadura militar no Brasil, né? Então, quer dizer, ela vai fazer parte tipo de um comitê lá de cultura, né? Porque sabe que tudo que tinha que ser escrito, visto, tinha que passar por esse crivo da censura, né? E o Graciliano Ramos, aqui nesse período aqui na geração de 30, ele vai ser muito perseguido por isso, né? Sim. E vai ficar internado. Engraçado que quando eles eram presos, eles eram internados, né? Não, vamos internar você aqui. O que foi que eu fiz? Não interessa, vamos internar você, que você está precisando da internação. E aí ele ficava lá isolado de todo mundo, e a mulher visitava, e como ele tinha muitos amigos políticos por ter sido prefeito, né? Ele vai conseguir, né, sair da prisão, mas ele vai sair totalmente abalado. Ele nunca mais vai ser a mesma pessoa depois desse período na prisão. E aí ele vai se acabar no álcool e no cigarro, né? Até o fim da vida, ele vai, inclusive, vai morrer de tanto beber e fumar. O autor, ele ficou, sei, devastado por causa disso. Mas, assim, a literatura do Graciliano Ramos, né? Ele vai falar de tudo isso. Vai falar de cangaço, de seca, de latifúndio, né? Da pobreza. Êxodo rural. Pois é, porque é uma constante, né? Na literatura nordestina. Interessante, né? O nome do livro, Memórias do Cárcere. Porque exatamente ele ficou preso durante o período Vargas, durante a ditadura Vargas. E é um livro enorme, tem 2 volumes. 2 volumes, Muito grande o livro, excelente. Muito bom, muito bom. Ricardo, eu estava imaginando aqui, no contexto atual, nós temos uma candidata, né, contra o Donald Trump, que é a Kamala Harris. Sim. Qual o nome? Pronúncia boa, ia até dizer, viu? Kamala Harris. Kamala Harris. Kamala, não sei eu se também, ó. Pois é. Porque é ele que sabe inglês, faz curso. Então, um abraço aí ao meu professor, Matheus. Intermediário 1. Tá sabendo tudo dele agora. Porque você aprende com o Rivan. Rivan é um amigo nosso, professor de inglês, inclusive. Vou convidá-lo também, né? para conversar sobre inglês. Vai ser tudo inglês aqui, viu? Esse dia eu não vou poder assistir, porque não tem tradução. Dá legenda para a gente acompanhar. Então, com a saída do Biden, né? Nós temos aí a Kamala Harris. E como é que você imagina a ascensão dela, né? Suponhamos que ela ganhe, porque tivemos alguns, digamos, pontos de inflexão na política norte-americana. Uma delas foi o próprio Barack Obama, né? Sim. Que a sua ascensão e o seu compromisso, enfim, e a política externa também foi muito boa. E com a participação da Câmara, o que é que você acha que pode acontecer? Porque, assim, é imprevisível. Total, Essa né? eleição, ela tá bem... Bem parelha. Tá, bem parelha. Vai ser decidido no detalhe ali, né? Daniel, o bom de podcast Roda de Conversa é isso. A gente começa um tema e vai embora, né? E ele só me bota em tema fácil aqui também, viu, galera? Daniel é um amigão. É porque a história é um negócio que engloba muita coisa, gente. Muita coisa. Falar, mas, gente, para eu resumir isso tudo na conversa, estou aqui maquinando o tempo todo, tá? Vamos lá. Deixa eu tentar te responder. Primeiro, o perfil da Kamala. Kamala Harris. Vou imitar o Daniel aqui, gente. Ela foi a vice-presidente, né? Ela é a atual vice-presidente dos Estados Unidos, no governo aí do Biden. Ela foi procuradora, né, geral lá, promotora de justiça e tal, tem uma carreira muito consolidada, muito forte lá nos Estados Unidos, de combate mesmo, de luta, né, uma mulher bem aguerrida lá. Como vice-presidente, ela teve um mandato assim, meio que apagado, até pela função que ela desempenhou, porque lá existe meio que uma dobradinha, né, entre o presidente e o vice, e o presidente é que determina mais ou menos qual é a função do vice durante o período, né? Então, ela acabou cuidando mais ali de questões ligadas à América Central, que, todo respeito à América Central, mas não tem um impacto geopolítico tão grande, tão forte. Não é significativo, né? Então, a mídia acaba batendo muito nela, né, logo de início, assim, porque ela foi meio apagada. Meio ausente de algumas questões, alguns debates, por ser mulher, por ser negra e tudo mais, né? Inclusive, o outro candidato, Donald Trump, ele acaba usando isso. Ela nunca utilizou a bandeira da negritude, agora ela usa. Então, ela quer se promover, ela quer isso, né? A gente estava falando disso no Brasil,
né, que a questão política envolvendo a mulher é uma questão muito delicada, até os dias de hoje, né, do impeachment da Dilma. Lá nos Estados Unidos é ainda mais. Né? Se a gente for puxar um pouquinho a memória aí, na outra eleição do Donald Trump, que ele concorreu e venceu a Hillary Clinton, o início das pesquisas davam a Hillary Clinton como a grande favorita, a grande vencedora. Não sei, mas talvez tenha pesado o fato dela ser mulher, no final das contas. Os Estados Unidos ele ainda não teve uma presidente mulher. Né? Então, talvez pela experiência de já ter sido governado pelo Donald Trump, né, e ter a balança lá, alguns republicanos acharam que o governo do Trump foi as mil maravilhas, os democratas não concordarem tanto com isso, esteja nesse equilíbrio, né, nesse meio termo. A Kamala Harris ela vai ter que lutar muito, sim, né, para conseguir ser eleita, porque ela, além de vencer um candidato forte, o Donald Trump, que é muito articulado na fala dele, nas redes sociais e tudo mais, se promove muito bem, ela é mulher. Né? Então, não se tem essa experiência nos Estados Unidos para dizer assim, ela vai fazer um bom governo. Não sei. O contexto do mundo hoje é um contexto de disputa, de guerra. Então, no imaginário de muita gente, tem essa ideia de que a mulher ela não serve para governar. Achar que ela não tem capacidade para lidar com isso, né? Difícil, né? Para tomar uma decisão de entrar numa guerra, por exemplo, de bater de frente com Vladimir Putin na Rússia, né? De tentar frear ali a Israel no contexto do Oriente Médio. Então, fica essa dúvida. Por mais que não seja o presidente dos Estados Unidos que toma essas decisões sozinho, né? Óbvio. Ele depende do Congresso, ele depende das Forças Armadas e tudo mais. Mas, sim, isso aí eu acho que vai pesar no final das contas também. Eu acho que ela vence a eleição, né? Um chutômetro, assim, historiador é péssimo de futuro, tá? Se eu fosse boi, ia tentar adivinhar a Mega Sena. Mas eu acho que ela vence, ela tem uma pequena vantagem ali em alguns estados, chamados estados pêndulos, né? Nos Estados Unidos, que podem votar tanto nos democratas quanto nos republicanos. Mas vai ser bem apertado, vai ser difícil ali. Tanto para um quanto para outro, né? Tanto para um quanto para outro. Exato. Tá fácil, não. Então, só vamos saber quando sair o resultado final. Que é demorado lá, né? E que é difícil porque o sistema eleitoral deles é bem complexo. Gente, eu nem entendo. Eles Às votam, os delegados. os locais que votam, depois pega esse lugar e pega essa pessoa. Os delegados concentram o voto de um local e vai para um partido, né? E aí pode acontecer, inclusive, aconteceu com o Donald Trump, ele ter menos votos e ser eleito. Foi o que aconteceu. Que foi votado em mais locais, né? Mesmo com menos votos. Não. Ele os teve delegados. menos votos totais, mas ele foi eleito porque ele tinha mais delegados nos colégios eleitorais. Ou seja, a Hillary Clinton, ela tirou mais votos, mas não levou. Porque os delegados foram mais para o Partido Republicano e ele acabou, na época, sendo eleito, né? Hoje, pessoal, hoje é o dia 10 de outubro de 2024. Hoje é o Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher, certo? É um dia, portanto, muito importante. Ontem, no dia 9 de outubro, foi sancionada a lei que aumenta a pena para o feminicídio, né? O feminicídio, que era de 12 a 30 anos, agora vai de 20 a 40 anos, né, a pena. Então, assim, a gente precisa valorizar essas leis, a gente precisa valorizar justamente a mulher que faz parte da nossa sociedade e que, infelizmente, como a gente havia comentado antes, a política ainda não contempla, né, a metade das vagas para as mulheres, enfim, né? Lelê, carinhosamente eu chamo a professora Leandra de Lelê. E ele é o Dedê. Lelê, me diga uma coisa. Dedê, é bom saber. O Jorge Amado, ele baiano, né? Sim. Tem a sua literatura regional, a sua literatura voltada para o cacau, não é isso? Mas, como a gente também comentou, ele sai um pouco e vai para a questão sensual, a questão lânguida, né? Eu lembro que eu gostava muito, quando eu era pequeno, de assistir Tieta do Agreste, né? Teve também É quem Gabriela... pega a referência, viu, né?
É assim, ó. Quando as pessoas começam a ler Jorge Amado, não começam a ler por Seara Vermelha, Capitães de Areia, País do Carnaval, não. Começam por Dona Foice e Dois Maridos, Gabriela Cravo e Canela, Tieta do Agreste. Por quê? Porque primeiro ficaram conhecidos como essas novelas tão polêmicas, né? Que, rapaz, isso aí é um livro, então eu vou ler. Eita, rapaz, é isso aqui mesmo. Gente, porque se você acha que as novelas tiveram cenas picantes ou coisas horríveis, assim, para algumas mães, né? Imagina se você o livro. lê o livro, por exemplo, na Tieta tem uma mulher lá chamada Perpétua na obra, né? Que é a irmã da Tieta. E na novela tem uma caixa que ela guarda uma coisa, né? Muito preciosa para ela. No livro descreve muito bem o que tem naquela caixa. Que eu não vou dizer aqui, né, crianças, o que na caixa. Mas, quer dizer, na novela deu muito a entender o que tinha naquela caixa. Algo que era do seu marido falecido. Alguma coisa que todo homem tem. Exatamente. Pois é, tá entendendo? E as pessoas queriam ver o que era, e o pessoal lendo, tentando achar a parte que falava disso, porque as pessoas se interessavam no Jorge Amado por conta disso, né? Mas ele, não, mas eu sou mais do que isso, eu tenho essas obras aqui, vamos conhecer aqui a realidade social da Bahia. Não, eu quero a Gabriela, rapaz. Por quê? Porque as pessoas, na cabeça deles, né, essa parte do sensual era o que estava pegando mais o leitor, né? Um leitor de Jorge Amado queria mais esses livros aí, né? E quando foi eu um li, sucesso. Pois é, né? gente, assim, e desses Novela livros e aí, filme. a que eu li me deixou muito triste foi aquele Tereza Batista Cansada de Tereza Batista Cansada de Guerra. O livro triste, né? Porque a filha é vendida para um prostíbulo, né? Gente, e acontecia demais isso. Quiçá acontece hoje ainda, né? Os pais que vendem as filhas porque não têm o que comer, vendem a filha para uma dona de um prostíbulo, um cabaré, uma coisa assim, né? E pesado, absurdo. viu? Leandra, eu vi recentemente um pai que foi preso porque vendeu o filho por R$5.000 porque ele estava jogando excessivamente online. Tava devendo aquelas bets, né? Exato. Isso é um Aí absurdo. ele deu o filho, vendeu. Vendeu por R$5.000 porque ele Tá está dívidas. viciado no jogo online. Já pensou um negócio desse? Absurdo. O quê? Um bebê? O filho um bebê? Uma criancinha. Uma criança, Pequeno. 7 Isso. anos, 8 anos, eu acho. Gente, você não sabia dessa, não. Absurdo, né? Absurdo. Ricardo, e voltando para a década de 30, nós tivemos ali no final da década de 30 a Segunda Guerra Mundial, né? Essa Segunda Guerra vai de 39 a 45, e o Getúlio Vargas fica até 45 também, né? Isso. Mas o Brasil fica do lado de França, Inglaterra, Estados Unidos, né? E você contextualizou bem que todo mundo pensava que ele iria para um canto e acabou indo para o outro, né? Foi. Mas o Brasil, inclusive, entrou um pouco depois na guerra. Foi o Brasil isso? ele vai entrar num contexto, Dênio, totalmente inspirado nos Estados Unidos, novamente, né? Que os Estados Unidos ele tinha uma estratégia de fazer mais ou menos o que ele fez na Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial foi uma guerra quase que restrita à Europa, né? Não foi restrita à Europa porque era uma guerra imperialista. Então, os países europeus eles tinham colônias em outros cantos ainda, eles acabavam fazendo com que essas colônias lutassem por eles na Europa, né? As batalhas eram na Europa, mas tinha gente do mundo inteiro. A Segunda Guerra não, ela tem um caráter mais global realmente. Então, os Estados Unidos ele vai tentar se manter afastado o máximo possível da guerra e começa a costurar com a América, principalmente a América Latina, né, do México para baixo ali, América do Sul, a tal da política da boa vizinhança, né, que o pessoal lembra muito do Walt Disney, que vai vir ao Brasil, né, vem, estuda a sociedade brasileira na época, cria um personagem que é o Zé Carioca, faz os amigos da Disney. Ele não faz só no Brasil, né, ele faz isso no México também, faz em alguns países. E aí o Vargas ele é muito habilidoso politicamente para poder costurar esse apoio. Então, assim, o Vargas ele bota uma balança. Eu vou ganhar mais estando do lado de quem? Né? Com a Alemanha, que tinha negociações com o Brasil, tinha uma boa diplomacia na época e tal, ou com os Estados Unidos. Então, meio que o Vargas vende o apoio para os Estados Unidos. Os Estados Unidos ele precisa de uma base na América do Sul para poder fazer essa ligação direta, né, geográfica com a Europa. Porque se um navio sair do Brasil para a Europa, né, é mais fácil e é mais rápido ele chegar bem na Europa do que ele sair dos Estados Unidos. Né, não sei o porquê, tem que perguntar aos professores de geografia ali e tal, né, de rota marítima e tudo mais.
Mas tem isso. Então, os Estados Unidos ele vem, costura esse apoio com Vargas, né, oferece Vargas algumas coisas que ele quer em troca, né, tipo refinaria de petróleo, né, acesso a um comércio. E é no governo do Vargas você vai criar a Petrobras, né? No segundo governo apenas, só em 53. Na década de 50. É. Mas na década de 30 já começam essas pesquisas do petróleo, cursos técnicos a respeito disso. Descobre-se no Brasil pequenas fontes ali e tal de petróleo. Então, aqui já começa essa procura, né? E o Vargas ele vai investir muito, nesse primeiro momento, na década de 30, na indústria de base. Então, ele quer fazer essa base industrial no Brasil. Então, ele conta com o apoio do presidente dos Estados Unidos na época, né, que é o Roosevelt. Inclusive, uma foto histórica dos dois em Natal, né, para a construção de uma base americana em Natal. Constrói essa base lá, constrói no Maranhão também, a base de Alcântara. Tem a polêmica se construir ou não aqui em Fortaleza, né? No campo do PC ali. Então, tem esse acordo. Então, o Brasil ele entra na guerra depois, quando os Estados Unidos entram. Né? Os Estados Unidos é atacado em 1941. A guerra começou em 1939. Então, em dezembro de 1941, tem um ataque japonês a Pearl Harbor. Aí, quando os Estados Unidos entram na guerra, a estratégia dele é: eu não posso lutar duas guerras. Eu tenho que lutar uma guerra lá fora. Não na América. Então, eu vou levar a América junto comigo. É a política da boa vizinhança. Né? Que foi um dos erros estratégicos do Hitler. Ele luta duas guerras fortes em duas frentes diferentes. É ali onde ele se enfraquece muito. Né? E acaba diminuindo o exército, né? A derrocada do Hitler, você acha que foi mais ele querendo ir para a União Soviética ou realmente é esse fato de estar brigando em várias frentes? A gente tem que desmistificar também essa figura do Hitler, né? Quando eu era aluno, eu aprendi que o Hitler ele era um cara muito inteligente, chegou ao poder, mobilizou as massas. Nem tanto, assim. Acho que o Hitler ele não era uma mente tão brilhante assim, não. Ele tinha, óbvio, algumas qualidades de fala, de oratória e tudo mais, mas eu acho que vai ficar nesse plano aí. O grupo que ele reúne, né, dos nazistas ali, uma galera muito poderosa na Alemanha na época, esses eram bem inteligentes, né? Tipo o ministro da propaganda dele, o Goebbels, né, que vai conseguir humanizar a figura do Hitler na Alemanha do período. Né? Então, esse cara era genial, era realmente. bom, porque humanizar o Hitler... Né? Um trabalho dificílimo como Dificílimo. esse. E eu acho, Dani, que o Hitler, ele, por alguns erros estratégicos, exatamente por ele não ter essa mente brilhante, ainda bem, né, ele vai acabar perdendo a guerra que estava sendo resolvida em favor da Alemanha. Ele começa uma política expansionista muito forte pela Europa. Ele vai anexando ali a Áustria, a própria Tchecoslováquia, que você citou, né, no início. Ele vai subindo ali um pouquinho pela Europa, Noruega, Dinamarca. Polônia. A Polônia que dá o início, né, à Segunda Guerra Mundial. Então, ele vai costurando alianças também na própria Espanha, você citou também. Adere a um regime fascista, né, que é o franquismo, em apoio aos nazistas. Os nazistas, eles meio que treinam para a Segunda Guerra Mundial na Guerra Civil Espanhola. Né? E o Hitler ele não resolve a guerra na frente ocidental e ataca a frente oriental, descumprindo o acordo que ele tinha com a União Soviética, do Estado. Eles não fizeram uma aliança, porque eles eram inegociáveis ali, inimigos declarados, mas eles fazem um pacto de não agressão. Porque eu tento explicar muito isso para os alunos na sala também, né? Que eles vão lutar com as duas maiores potências da Europa no período. Então, a União Soviética e a Alemanha ficavam rivalizando ali para ver quem era a maior potência industrial, econômica e tal. E a Alemanha ela tem um crescimento assustador, né? Do final da Primeira Guerra para o início da Segunda. Né? E aí, lutar os dois era se enfraquecer. E aí vinha a memória da Primeira Guerra Mundial. Que as maiores potências entraram num conflito e os países que estavam mais abaixo deles ali acabaram passando, como é o caso dos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos não é uma potência mundial ainda durante a Primeira Guerra Mundial. Eles transformam nisso depois. Né? Então, vem essa memória e eles não podem entrar numa guerra de fato entre eles. Só que o Hitler, como ele tem um projeto para ser o grande governante da Europa, para anexar ali a Europa, ele acaba tendo que tomar algumas cidades soviéticas. Né? Moscou, Leningrado e Stalingrado. Tanto é que a maior batalha da Segunda Guerra Mundial é a Batalha de Stalingrado, que dura muito tempo, tem muitos mortos nessa batalha.
e aí acaba com a derrota dos nazistas. Então, acho que ele perde a guerra ali também. Eu havia lido que o saldo, infelizmente, né, da Segunda Grande Guerra acaba sendo em torno de 80 milhões de pessoas e só de judeus uns 6 milhões de pessoas, 5, 6 milhões, né? Um absurdo, um genocídio. Deixa um número exato, né? Porque muitos judeus morreram, a gente nem sabe, foram cremados. Não foram catalogados, né? Exatamente. Infelizmente. Professora Leandra, qual o seu conselho? O que é que você aconselha os alunos? Estamos na parte final aqui do nosso podcast. Dê o seu conselho ao caríssimo aluno que vai assistir aqui o nosso podcast sobre essa segunda fase do modernismo e se tem assim algum gancho no que diz respeito ao voto feminino, no que diz respeito à redação do Enem ou da UES. Assim, eu fico pensando, que eu fico todo tentando assim, acertar esse... Gente, o tema difícil, o tema da redação do Enem. Certo? Porque a gente pode ser qualquer coisa. Pode ser uma coisa que você acha que é coisa mirabolante, aí cai o quê? Coisas como o registro civil. Ou então cai o quê? A pessoa não consegue ir ao cinema, a pessoa não consegue fazer isso, a pessoa não tolerância religiosa, quer dizer, pode ser qualquer coisa. Se for alguma coisa... Assim, mobilidade já caiu. Pois é. Eu fico pensando assim, eu acho que não vai ser alguma coisa... Eu penso alguma coisa relacionada ao meio ambiente. Eu penso que pode ser alguma coisa, porque, gente, né? É porque eu fico pensando tanta coisa aí, granizo no Mato Grosso, chovendo lá, sei que não tem a ver com o Brasil, mas chuvas no deserto do Saara, com enormes lagoas, agora, que é isso, gente? Então, eu penso que pode ter alguma coisa a ver com essas mudanças climáticas, né? Não sei o que poderia cair. Eu imagino que pode cair também em relação à redação, alguma coisa acerca de saúde mental. Eu ainda penso em saúde mental, acho que é alguma coisa. Ou aposto ainda no terceiro tema que tem alguma coisa a ver com educação. Eu ainda não penso, sei lá, tipo a inteligência artificial, entendeu? O uso de celular, alguma coisa assim, porque tem que ser alguma coisa também que faça parte do cotidiano, né? Porque tem aquela questão do repertório. O que eu conheço sobre isso? Né? O que eu li sobre isso? Que também não vai ser uma coisa muito extravagante. Por quê? Porque tem que fazer parte aqui do meu campo de conhecimento, né? Quando eu corrigi umas redações, na época acho que foi sobre os imigrantes do Haiti, alguma coisa assim, né? Aí tinha gente que não sabia nem o que era Haiti. Dizendo, rapaz, nunca comi Haiti. Como assim, não é nem a fruta não, meu filho, né? Quer dizer, as pessoas... Eu comentando o tema na sala, eu me professor, o que é Haiti mesmo, hein? Porque algumas pessoas nem sabiam o que era isso, né? Então, quer dizer, eu tenho que abrir meu leque aqui de conhecimento, porque pode cair qualquer coisa na redação do Enem. E em relação à literatura, gente, assim, infelizmente, né, eu até fico triste, porque não cai mais, porque eu adorava falar sobre as biografias, os resumos, o que vai cair, o que me interessa? É a sua aptidão na leitura, na interpretação do texto. Porque o que eu sempre digo e ficam com raiva de mim, os alunos, viu? A prova não é difícil, não. Ela é cansativa. Por quê? Porque você vai ter que ler, e tem que ler com atenção, eu tenho que saber que eu tenho pouco tempo para pensar em cada questão. Então, a questão é tranquilidade, ler lá as questões, e é isso aí. Professor Ricardo, e sua mensagem final aos vestibulandos? Acabar completando aí, né, o que a professora Leandra falou. Acho que de conteúdo, realmente, né, de história, assim, a prova de humanas ela é bem interdisciplinar, né, tá bem ligada ali a essa questão dos direitos, né, da cidadania, a questão do voto que a gente discutiu aqui. Eu concordo 100% com o que a professora falou. É uma prova cansativa, não é difícil, é uma prova de leitura. Sim. Leitura atenta, né? Então, o aluno que é um bom leitor, eu acho que ele leva uma certa vantagem, principalmente no primeiro dia, né? E é isso, parabenizar também, Dani, por esse espaço, né? Esse projeto que você faz aqui, eu acho que ele é muito exitoso, assim, né? Democratizar o conhecimento, levar o conhecimento para mais gente, né? E a internet está aí, é sem fronteira, realmente. Um aluno em outro estado, ele pode estar tendo essa discussão agora, né, de altíssimo nível aqui. Eu estou maravilhado, aprendendo um monte de coisa aqui de literatura que eu adoro também. Eu também gosto muito de história. Gente, história e literatura, tá ali, sabe? Inclusive, eu pensei seriamente em fazer o curso de história para entender mais algumas coisas. Não, isso aqui eu não concordo, não, gente, mas a época era assim. Né? Então, não posso hoje reclamar de uma coisa, não, mas nesse século era desse jeito. Então, tem que conhecer a história para não estar brigando com a literatura, né? E vice-versa. É isso aí. Perfeito. Muito bom, gente. Obrigado pela participação. Valeu.
estamos no final do nosso 8º podcast, que foi sobre a década de 30, esse período de transição, e agradeço enormemente aqui a presença de 2 grandes professores, a professora Leandra, de Português e Literatura, e o professor Ricardo, de História. Até a próxima. Obrigado.